Peraí, como é? Matheus de Segurança 4 mandou um e-mail pro senhor. Tá, beleza. Depois da aula eu vejo lá, viu? Bom, então, voltando. Vou mostrar aqui para vocês, então, minha proposta de cronograma, conteúdo para a primeira aula. Vixe, nem salvei, ó. Vai perder isso. Mas, enfim, vamos lá. Para a primeira aula, para a primeira unidade. Nessa primeira unidade, a gente deveria estar estudando só Brasil República, tá? Mas como vocês ainda não viram Brasil Império, eu não vou deixar passar batido, tá? Então minha proposta para desenvolvimento dessa segunda unidade vai ser essa aqui, né? Na aula de hoje e na próxima, a gente vai pincelar algumas coisas do Brasil Império. Também se eu for dar todo o conteúdo de forma lenta, tal, aí a gente vai acabar sem ver o que deveria dessa disciplina, né, que é o Brasil República. Então, a gente vai ter duas aulas sobre o século XIX, tá? Eu soube que vocês viram o primeiro reinado, então a gente vai fazer uma breve revisãozinha hoje, só para vocês lembrarem algumas coisas do primeiro reinado, e começar o segundo reinado, né, que é o governo de Dom Pedro II. E na outra, a gente discute um pouquinho da crise do Império, tá? Na quarta aula, eu quero fazer uma discussão de texto com vocês, tá? Que é um textinho pequeno, acho que um texto de 2, 3 páginas, de um historiador brasileiro chamado José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho é um dos principais historiadores brasileiros ainda vivos, né, que ele estuda muito a história do processo de construção da cidadania no Brasil, né, e as relações entre povo e política, né, principalmente tendo em vista a questão dos governos democráticos no Brasil. Então, ele tem esse textinho pequeno, né, uma reflexão chamada O Pecado Original da República, que ele explica, né, que ele discute rapidamente por que a República do Brasil já surgiu errada, né? Porque a República no Brasil não é uma república plena, né? A gente até hoje vive problemas assim gravíssimos na estrutura republicana do Brasil, né? Problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos que não são compatíveis com a alma da República, né? Então, Zé Murilo de Carvalho ele faz esse debate de que a República Brasileira ela já começou errada. Então, por que ela começou errada é o que a gente vai discutir nessa aula 4, né? Aí duas aulas para a gente ver questões em relação à República Velha, né, que basicamente vai da proclamação da República, né, passando por 2 governos militares, até a Revolução de 1930, que é quando Vargas assume o poder a partir da Revolução, né? Então, duas aulinhas aí para a gente discutir República Velha, uma aula para a Revolução de 30 e o início da Era Vargas, e mais uma aula para a gente findar a Era Vargas, né? Já que a Era Vargas é um período grande, né, na história do Brasil, são 15 anos do primeiro mandato de Getúlio Vargas, tá? Então a gente para nisso na primeira unidade. Na segunda, aí eu vou ver com vocês depois mais para frente, né, se a gente pode continuar um pouquinho em relação à história do Brasil, para ver se chega pelo menos aos governos militares ou próximo disso, e depois a gente volta para estudar história geral, algumas coisas, a história da Europa, né, que algumas coisas que vocês não viram ainda, mas que não dá para passar batido, sem ver, né, como por exemplo a Revolução Russa, o surgimento da União Soviética, né, até porque isso tem impacto direto na emergência da Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, que é outra coisa que a gente vai ver na segunda unidade, né, que a Guerra Fria ela tomou conta do mundo, geopoliticamente falando, depois da Segunda Guerra Mundial até o finzinho dos anos 80, começo dos 90, quando a União Soviética se desfaz. Então essa é a minha proposta, tá? Algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão? Bom, vou interromper meu compartilhamento rapidamente aqui, né? Só para fazer algumas moderações com relação ao primeiro reinado, né? Pode ser que eu fale
muito assim, jogando as coisas. Se ficar alguma coisa nublada, né, alguma coisa não muito clara, vocês gritem aí, falem, chamem e peçam para eu repetir ou falar de novo. Mas como eu falei, é mais uma revisão, né? Então, como todo mundo sabe, durante o século XIX quase inteiro, né, da independência, em 1892, 1822, até a proclamação da República, o Brasil foi uma monarquia, né? Uma monarquia hereditária, ou seja, passada de pai para filho, e uma monarquia que tinha um verniz de modernidade, né? Um verniz liberal, né? Uma aparência de ser uma monarquia moderna, mas na verdade, né, tinha muito de atraso nessa monarquia do Brasil, tanto atraso político, né, porque no frigir dos ovos, os imperadores brasileiros, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, tinham poderes muito fortes, muito grandes, né, coisa parecida com o que era no tempo do absolutismo monárquico na Europa, né, e outros tipos de atraso, como, por exemplo, a permanência da escravidão no Brasil até os últimos anos do Império, da monarquia, né, e a existência de uma elite política e econômica. A elite política do Brasil e a elite econômica se confundem, né? São as mesmas pessoas, basicamente, e uma elite política econômica extremamente avessa ao povo, né? Extremamente avessa a dar condições materiais, sociais e econômicas para o povo se desenvolver, né? Então, é uma elite retrógrada, uma elite conservadora, uma elite patriarcal, uma elite extremamente machista, né? E ligada ao grande agronegócio daquele momento, né? Sustentado pela mão de obra escrava. Quando eu falo agronegócio daquele momento, tenho em mente basicamente a economia do café na segunda metade do século XIX e na primeira metade ainda tinha muita importância o comércio da cana-de-açúcar, principalmente aqui no norte do país, né? Na época não existia a denominação Nordeste, da Bahia para cima era tudo norte. Então fomos essa monarquia, digamos assim, bizarra, né? E éramos bizarros no seio da América Latina, porque todos os países da América Latina que se independeram ao longo da primeira metade do século XIX, incluindo os Estados Unidos, que se independeram ainda no século XVIII, viraram repúblicas, né? E o Brasil virou uma monarquia. E outra coisa, na América Latina, na América do Sul, a gente tinha basicamente 4 vice-reinos, né? Antigas colônias da Espanha, e esses vice-reinos se transformaram em uma dezena de países, de pequenos países republicanos. Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, enfim, os países, Peru, que a gente conhece aqui da América do Sul. E o Brasil, ele poderia também ter virado uma dezena ou pelo menos algumas unidades de países, tendo em vista que as realidades das regiões no Brasil durante a colonização eram muito distintas. A gente tinha uma realidade muito específica no sul, uma outra realidade no norte-nordeste, né, assim, pelo menos da Bahia até o Ceará, uma outra realidade sociopolítica do Maranhão até o Pará, o Amazonas, enfim. Então, poderíamos ter virado vários países, né? Se iam ser várias repúblicas, a gente não pode prever. Mas podíamos ter virado vários países, né? Mas a atuação da elite que tomou conta do processo de independência, ela foi muito forte no sentido de manter a unidade territorial do Brasil depois da independência. Independência essa que não foi pacífica, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa em relação às guerras de independência, né? Por que guerras de independência? Porque existiam vários projetos de independência, né, para independer o Brasil de Portugal ou partes do Brasil de Portugal, né? Um dos projetos mais estudados, né, que não vingou, foi o projeto da Inconfidência Mineira, que queria transformar aquela região das Minas Gerais uma república independente. Tinha um projeto de independência no Sul, projeto de independência aqui em Pernambuco, na Bahia, enfim, né? Se esses projetos de independência todos tivessem sido
efetivados, realmente o Brasil hoje não seria o Brasil, seriam vários países, né? Mas houve um projeto de independência que foi o projeto vencedor, né, que é um projeto das elites do Rio e São Paulo, que brigaram muito, né, que trabalharam muito para manter a unidade territorial, né, e assim favorecer um domínio, né, sobre esse território inteiro. Então, uma primeira característica importante do processo de independência do Brasil, né, foi essa união territorial, apesar, eu vou voltar a falar, das guerras de independência. Né? Em vários locais do país houve guerras de independência, né, que eram contra esse processo de independência oficial, aquele processo de independência que levou Dom Pedro I a ser coroado imperador. Né? Então, houve guerra de independência na Bahia, em Pernambuco, no Piauí, né, um movimento muito forte no Piauí, no Ceará, no Pará, no sul, no extremo sul do país, enfim, né, vários conflitos, né, e em que essas localidades, essas regiões e suas elites, sua população, não aceitaram pacificamente esse projeto de independência, né, capitaneado pela elite do Rio de São Paulo, principalmente de São Paulo, né, que tornou o país uma monarquia hereditária, cujo primeiro rei nem brasileiro era um português, né, o filho de Dom João VI, né, nascido em Portugal, né, parte da sua vida foi vivida aqui, mas ele era um português. Então vejam o quanto o Brasil era um grande elefante branco no cenário do continente americano, né? Um país de dimensões continentais, enquanto houve fragmentação territorial nas colônias espanholas, um país monarquista, uma monarquia que era governada, que era liderada por uma pessoa não brasileira, né? Uma elite extremamente retrógrada e a permanência da escravidão. Né? Esses outros países da América Latina, da América do Sul, quando se independeram, foram abolindo a escravidão. Houve permanências? Houve, né? Principalmente no Brasil e em Cuba, mas, via de regra, a escravidão foi acabando, a escravidão negra foi acabando aos pouquinhos ao longo do século XIX no Brasil. Pois bem, então esse foi o projeto de independência que ganhou, né? E isso gerou uma série de implicações na nossa formação social que a gente vê até hoje, né? Principalmente no que diz respeito às questões raciais herdadas dessa longa história de escravidão negra, né? E as questões políticas, porque até hoje a elite política do Brasil parece que ainda vive no século XIX, né? E trata o Brasil como se fosse o quintal das suas casas, né? A elite política do Brasil, ela está no poder não para pensar o Brasil, né? Não por preocupações com o país ou com o futuro da população do país. A elite política do Brasil está no poder para perpetuar no poder, né? E para proteger a si mesmo e aos seus. Isso é muito típico do século XIX, muito típico das elites do século XIX, e a gente assiste isso até hoje no Brasil. Pois bem, então esse foi o cenário que se montou após a independência do Brasil em setembro de 1822. Né? E foi estabelecido uma monarquia hereditária, cujo primeiro rei, primeiro monarca, seria Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I é até visto na historiografia mais tradicional como a cabeça do movimento de independência, e não foi. Ele não foi o grande articulador da independência. Né? Ele foi o idiota útil, né, que se indispôs com Portugal, né, botaram ele como testa de ferro, se indispôs com Portugal, se indispôs com seu próprio pai, permaneceu no Brasil e acabou herdando o trono. Né? Então, mas assim, a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro é que foi a grande articuladora desse movimento de ruptura do Brasil com Portugal. Então, instalado o primeiro reinado, né, o Brasil gradativamente vai sendo reconhecido na comunidade internacional como um país independente. Portugal não demora 3 anos para reconhecer, né, só vai reconhecer o Brasil realmente independente em 1825. Então, esse primeiro reinado ele tem algumas características básicas que a gente começa a relembrar, a estudar. O primeiro deles, que é muito importante a gente pensar, é a Constituição. Né? Um país independente ele precisa de um arcabouço jurídico, precisa de uma Constituição, né? Precisa de um ordenamento jurídico que o transforme realmente num país, numa nação. Né? Então,
Em 1823, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte, né, deputados que foram indicados por ele, e para elaborar uma nova Constituição, uma primeira Constituição para o Brasil, certo? Deu certo? Não, porque a Constituição que essas pessoas elaboraram era uma Constituição muito liberal, né? Moderna demais para a cabeça de Dom Pedro I, e ele não aceitou essa proposta, inclusive porque essa Constituição ela limitava muito os poderes do imperador. Então ele dissolveu a Assembleia Constituinte, né? E um grupo muito menor, bem pequeno, um petit comité mesmo, foi escolhido para fazer uma outra Constituição, que foi a Constituição que acabou sendo outorgada, imposta em 1824. E é essa Constituição que vai vigorar durante toda a monarquia brasileira até o surgimento dos governos republicanos no final do século XIX. Então, essa Constituição tem algumas características importantes que vão marcar toda a história do Brasil Império. Primeiro, que eu acho a mais importante, a permanência da escravidão. No texto da Constituição, deixa claro que a escravidão não será abolida, né? Ela praticamente nada diz em relação ao fim da escravidão. Ela só deixa claro que o elemento escravo existe e não será alterado, né? Outra coisa, quando estudaram a Revolução Francesa, deve lembrar que uma das grandes propostas da Revolução Francesa é a não existência de concentração de poder na mão de uma pessoa, de um grupo. Então, existe aquela proposta de divisão de 3 poderes, né, entre executivo, legislativo e judiciário, né, proposta lá por Montesquieu. No Brasil, né, isso vai ser um pouco diferente. Aqui não vão existir 3 poderes, vão existir 4 poderes. O executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. Né? Esse poder moderador, ele é um poder exclusivamente ocupado pelo imperador e pelo Conselho de Estado, que era um conselho composto por 10 pessoas, né, todas elas já ligadas à classe política, à elite política, né, e que era um conselho consultivo para o imperador. Então, o poder moderador é essa aberração, né, que foi mantida aqui no Brasil. Portugal também tinha um poder moderador, então não foi uma coisa inventada, foi uma coisa trazida de Portugal, enfim. Então, tem esse quarto poder. E o poder moderador, ele poderia intervir nos outros 3 poderes, tanto na justiça, quanto no legislativo, quanto no próprio poder executivo. Né? O executivo era o imperador, os ministros, né, os presidentes de província, que hoje seriam os governadores de estado. Então, isso dá uma discricionariedade muito grande para o imperador, isso dá um poder muito grande para o imperador, porque aqui não estava sendo respeitado o princípio da autonomia dos 3 poderes, né? Porque a proposta republicana da Revolução Francesa era que os 3 poderes fossem independentes e funcionassem em harmonia. Né? No Brasil, o poder moderador poderia intervir nesses 3 poderes. Escolham aí escolha aí até eu querer mudar minhas decisões. Exatamente, é bem isso, a alma do poder moderador e a alma de Dom Pedro I. Bom, outra coisa que essa Constituição adotou no Brasil era o voto censitário, tá? A monarquia era hereditária, não era eletiva, mas existiam alguns cargos eletivos no Brasil, como os cargos de deputados provinciais e deputados do Império, né? Que hoje seriam os deputados federais e deputados estaduais, tá? Então, esses deputados eram eleitos, e os senadores também. Sendo que os senadores tinham diferença que o cargo de senador era vitalício, então só abria vaga quando um velho morria. Enfim, então essa eleição ela era censitária e em 2 graus. Censitária porque só podia votar e ser votado quem comprovasse uma renda mínima, né? Então a renda era o seguinte, eu já explico como era a eleição. Para ser eleitor de 1º grau ou votante, renda de 100 mil réis. Para ser eleitor de 2º grau, renda de 200 mil réis. Para ser deputado, renda de 400 mil réis. E para ser senador, renda de 800 mil réis. Então, era um critério bem elitista, assim, para ser eleito e para ser eleitor, tá?
Essa renda de 100 mil réis não era renda, não era uma renda que fazia de alguém rico, né? Mas excluía as camadas muito pobres da população, principalmente as camadas que eram ex-escravos, escravos libertos, etc. E a população livre, pobre, muito pobre, tá? Mas não era uma renda absurda, fazia alguém ser podre de rico, não, tá? Bom, e a eleição era em 2 graus, né? O primeiro grau, a chamada eleição de paróquia, era onde atuavam os votantes, aquele pessoal que tinha renda de 100 mil, de 100 mil réis. Esses votantes, eles iam votar não nos candidatos, mas num colégio eleitoral, uma composição de um colégio eleitoral. Eles iam eleger os chamados eleitores, né? Esses chamados eleitores, que eram os votantes de segundo grau, né, que são as pessoas que tinham uma renda maior de 200 mil réis, eles é que iam votar nos candidatos efetivos, né, dos candidatos a Senado e os candidatos à deputação, né, candidatos a deputados. Então, por isso que era uma eleição em 2 graus. No primeiro grau, os votantes escolhiam o colégio eleitoral. No segundo grau, o colégio eleitoral escolhia quem ia ser eleito para deputado e para senador. Tudo isso a partir de critérios censitários. E as eleições no Brasil Império era assim, era um espetáculo de horrores ou um grande circo, né? Porque eram muito fraudulentas. As eleições eram uma zona, né? Era gente morta que aparecia na lista de qualificação eleitoral. Essa lista era a lista de quem podia votar, né? Gente que votava 2, 3, 4, 5 vezes, né? Sem falar no voto manipulável, no voto não era secreto. Então, o voto era manipulado para eleger quem eles quisessem, enfim, era uma zona. Além de que esses períodos de eleição nas grandes capitais do Império, como Recife, Salvador e o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, era um dia extremamente violento. Então, muita gente que podia votar nem saía de casa, com medo de levar um cacete no meio da rua, que era muito provavelmente isso que ia acontecer. Então, as eleições no Império eram um negócio não muito confiável, tá? Mas estava lá prevista na Constituição de 1824. Tá? Então, essas são algumas das características principais da Constituição. Ela não é uma Constituição de todo ruim, né? Não tem só... ela não foi somente um instrumento de vaidade de Dom Pedro I. Tá? Ela tinha alguns elementos muito interessantes, né, muito inspirados no liberalismo europeu, né, no liberalismo da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, desse liberalismo que estava sendo discutido nas grandes universidades europeias, né, principalmente a Universidade do Porto de Coimbra, em Portugal, que era onde esse pessoal brasileiro estudava, que aqui não tinha universidade, enfim. Né? Então, tinha alguns elementos interessantes. Né? Eu gosto de destacar uma coisa que eu estudei na minha dissertação de mestrado, que foi a possibilidade de uma modernização jurídica no Brasil, né? A partir da abertura de cursos jurídicos aqui, né? Um em Recife e outro em São Paulo. Então, as elites, quem quiser estudar, não precisava mais ir para a Europa. E essa abertura de cursos jurídicos aqui possibilitou que a gente pudesse discutir mais rapidamente algumas questões muito urgentes para se pensar no país, que era um país novo, né? Como, por exemplo, um código criminal, um código penal de processo criminal, né? E uma legislação de terras, né? A questão fundiária, a questão de terras era um problema muito grande no Brasil, existia muita terra ociosa, né? Muita terra invadida, enfim. Então, a Lei de Terras de 1850, ela surge para tentar resolver essa questão fundiária no Brasil. E outra questão, né, foi a modernização jurídico-penal do Brasil, com a possibilidade que a Constituição deu da criação de um sistema penitenciário aos moldes europeus e aos moldes norte-americanos, né, estadunidenses, que seria um sistema penitenciário, teoricamente, voltado não só para a punição pura e simples do criminoso, mas para a sua recuperação. Então, a Constituição do Brasil e o Código Criminal, que foi promulgado em 1830, eles promoveram a criação dessas instituições, de casas de prisão com trabalho, né, que hoje recebem nome de penitenciária, que é onde você cumpre a pena de prisão. Então, essas casas de prisão com trabalho tinham essa finalidade
de recuperar o criminoso, né? Por motivos diversos, que eu posso falar outro momento, né? Elas não deram certo, tá? Mas houve pelo menos esse espírito das leis de tentar mudar a lógica punitiva que tinha no Brasil. Porque a lógica punitiva no Brasil era a lógica punitiva de Portugal, da colônia, né? E era uma lógica punitiva extremamente louca, bizarra, extremamente violenta e sem nenhuma utilidade social, né? No Brasil, a gente tem um grande exemplo da lógica punitiva do antigo regime, que foi a punição de Tiradentes, né? Só para ficar aqui num exemplo, né? Tiradentes, ele foi condenado à morte na forca, né? Foi morto, esquartejado, seus restos mortais espalhados por várias cidades, né? Sua família foi amaldiçoada, né? Sua terra foi salgada para que nada pudesse nascer lá, nem mato. Isso era uma lógica punitiva muito atrasada, né? E uma punição que se estendia não só ao criminoso, ao corpo do criminoso, mas à sua própria família, que era amaldiçoada, né? E tinha terra salgada para nem mato nascer lá. Então isso era muito a lógica punitiva do antigo regime, né? Quando eu dou meus cursos de história do direito penal, de história do sistema carcerário, eu sempre falo num exemplo que virou assim, clássico na história da criminalidade da França, que foi a punição de um camarada chamado Damiens, que tentou matar o rei da França, né? Damiens era um jovem, 20 e poucos anos, né? Deveria ter sinais de problemas mentais, e ele tentou matar o rei da França, né? Com uma facada, mas errou a facada. Esse negócio de errar a facada sempre dá problema, mas enfim. Ele errou a facada e não resistiu à prisão, né? Foi preso e condenado à morte por esquartejamento. Mas não seria um esquartejamento simplesinho, um machado, nada disso, não. Ele foi condenado à morte por esquartejamento por cavalos. Então, a punição de Damiens, a condenação de Damiens começa com ele sendo, depois de julgado, obviamente, ele foi levado para uma praça pública, lá em Paris, onde eram executados os criminosos, né? E começa o processo de tortura, né? Primeiro, Damiens, ele foi atenazado. O que danado é atenazado? É submetido a tenazes. Tenazes é uma pinça bem grande de construção civil, tipo aparece nos desenhos e tal. E foram retirados vários pedaços do corpo de Damiens com essa pinça. Então, arrancaram o mamilo, arrancaram pedaços aqui do braço, da coxa, da panturrilha e da barriga. Ai, nada que nem começou, isso ainda tá bom. Então, deixaram Damiens furado, feito um queijo suíço. Nessas feridas, em cada buraquinho que fizeram no corpo de Damiens, colocaram uma mistura de óleos ferventes e metais fundidos, né? Muito quente, muito quente. Então, preencher os buraquinhos de Damiens ou com óleo quente ou com metais. Beleza. Então, depois disso, depois desse procedimento de tortura, ele seria esquartejado por cavalos. Amarraram cada membro dele, cada perna e cada braço a um cavalo, né, que deveriam puxar ele assim em formato de X. Então, amarraram os cavalos. Puxou, e nada de Damiens ser esquartejado. Os ossos dele, alguns ossos quebraram, mas os membros continuavam ligados ao corpo. Amarraram a 2 cavalos. Cada membro a 2 cavalos. Então, 8 cavalos puxando o Damiens. Puxaram, e nada dos membros de Damiens saírem do lugar. E ele vivo, né? Então, um dos algozes que estavam lá pegaram uma faquinha, né? E cortaram as articulações no cru de Damiens, na altura do ombro e na altura, aqui no fêmur, né? No encontro do fêmur com a bacia. Aí pegaram a faquinha, cortaram as articulações, aí os cavalos puxaram. Aí foi braço para um lado, braço para o outro, perna para um lado, perna para o outro. E Damiens não morreu. Ele ainda estava vivo e consciente, né? O que é que fizeram? Pegaram os braços e as pernas dele, que tinham sido arrancados, fizeram uma fogueirinha e jogaram o resto que tinha de Damiens nessa fogueirinha. Então, só assim ele morreu. Morreu queimado. Na verdade, não morreu esquartejado, morreu queimado, né? Então, esse processo, né, que era para durar uma hora e pouquinho,
acabou durando uma tarde inteira. Ele só foi declarado morto à noite, tá? Bom, então, essa era a lógica punitiva do antigo regime. A punição de Damião foi é uma que eu estou relatando, mas existiram várias desse tipo, né? Punições, execuções sempre acompanhadas de tortura, etc. e tal. Então, essa lógica da punição extremamente violenta e que não serve para nada, a não ser um espetáculo da morte, ela estava sendo extremamente criticada na Europa a partir do século XVIII, né? E foi a partir das críticas a essa lógica punitiva que foi surgindo o que hoje a gente entende como sistema penitenciário moderno, né? Que deveria punir, mas punir para reeducar e devolver à sociedade um indivíduo útil, né? Então, no Brasil, essa tentativa de montar-se um sistema penitenciário útil, né, um sistema penitenciário moderno, educativo, digamos assim, para a lógica do trabalho, ele veio com a Constituição de 1824 e com o Código Criminal de 1830. A gente pode depois falar mais sobre isso, até porque foi isso que eu estudei na minha tese de doutorado e no meu mestrado, basicamente. E se deixar, eu falo a tarde todinha. Mas, enfim. Então, essas são algumas características da Constituição de 1824, tá? Ainda em 1824, o governo de Dom Pedro I, né, no seu primeiro reinado, vai ser sacudido por um grande levante que vai ocorrer aqui em cima, né, envolvendo Pernambuco, Paraíba, até o Ceará, que é a chamada Confederação do Equador, né, que foi um movimento contra a Constituição outorgada, né, já que não foi uma Constituição democraticamente construída, ela foi imposta pelo imperador. Então, essas províncias, né, Paraíba até o Ceará, se uniram contra o imperador e a Constituição. Não deu certo, né? O Dom Pedro mandou tropas que massacraram aqui os revoltosos, muitos foram presos, muitos foram mortos, né? E Pernambuco, que foi o mentor disso tudo, né? Que foi quem encabeçou o movimento, ainda teve algumas sanções, né? Pernambuco perdeu território. Eu não sei se vocês já viram um mapa de Pernambuco, no começo do século XIX e tal. Pernambuco englobava o que hoje é Alagoas, né? E assim, Pernambuco é uma tripinha, né? Que vai até Bahia, Piauí, por aí. Sendo que o território de Pernambuco, ele descia, né? Ele acompanhava o curso do Rio São Francisco, basicamente, até perto de Minas Gerais. Então, esse território de Pernambuco que acompanhava o curso do São Francisco, ele foi todo dado à Bahia. Então, a Bahia é do tamanho que é, porque Pernambuco perdeu muito território por conta da Confederação do Equador, né? Outra coisa que marcou o primeiro reinado, que foi a questão cisplatina, né? O extremo sul da América do Sul sempre foi uma região de contenda, assim, de disputa entre Portugal e Espanha, tá? Com a independência do Brasil, uma parte de uma ex-colônia espanhola foi anexada ao nosso território, que era a província Cisplatina, hoje Uruguai, né? Sendo que a província Cisplatina não tinha nada a ver com o Brasil, né? Eles foram anexados ao Brasil, mas eles não se sentiam brasileiros, né? A língua era outra, a religiosidade era outra, a cultura política era outra, enfim, houve um problema de nacionalidade, porque eles não se sentiam brasileiros, tá? Então, houve a chamada Guerra da Cisplatina, em que a província Cisplatina acabou se libertando do Brasil, né, se independeu do Brasil e virou o país que hoje a gente conhece como Uruguai. E o grande problema dessa guerra é que, primeiro, que o Brasil não tinha um exército formado ainda, não tinha. Era um bando de gente junta, sem treinamento militar, sem uma carreira militar profissionalizada, enfim, né? Não existia exército brasileiro, né? Existia as guardas nacionais, né? Alguns corpos policiais, e foi esse povo que foi mandado lá para o sul para lutar contra a Cisplatina, né? Então, foi gasto muito dinheiro com essa guerra da Cisplatina, muito dinheiro, muita gente enviada para lá, inclusive escravos foram enviados para lá com a promessa de se libertarem, né? Mas acabou que o Brasil perdeu a guerra, perdeu dinheiro, perdeu gente e perdeu território. Então isso já
Isso foi em 1827. Isso de cara já manchou muito o reinado, né, de Dom Pedro I, que era conhecido por não ser um bom governante, não era um bom estadista, não entendia de política, né, era um caba mais festeiro do que outra coisa, enfim, ele não era um bom estadista. Some-se a isso uma outra questão que era muito observada nas grandes capitais, né? E principalmente em capitais que tinham uma presença de portugueses muito grande, como Recife e como o próprio Rio de Janeiro, que era um movimento anti-lusitano muito forte, ou seja, anti-português. O Brasil era independente agora, não era mais uma colônia de Portugal. Então a lógica era: por que esses portugueses não vão embora? Por que esses portugueses ainda estão aqui, né? E esses portugueses, eles eram basicamente comerciantes pequenos ou grandes, mas eles eram comerciantes, eles em alguns lugares monopolizavam o comércio de determinados ramos e setores nas grandes cidades. Então havia um sentimento anti-lusitano muito forte por parte da população. Aqui em Recife existiram durante o primeiro reinado vários episódios de confusão, de briga entre brasileiros natos e portugueses, o descendente de portugueses, porque não se entendiam. Sendo que um detalhe, né? O imperador também era lusitano, também era português. Então ele também era uma figura alvo desse antilusitanismo pesado, absurdo. Então, somem tudo isso, né, que eu tô aqui falando, que eu tô relatando, e vejo que o primeiro reinado foi um momento extremamente conturbado da história do Brasil, politicamente instável e economicamente desgraçado, né, porque basicamente a política econômica a economia do primeiro reinado ou era para gastar com guerra, como foi na Guerra da Cisplatina, gastar na rebelião da Confederação do Equador, para debelar a rebelião, né, gastar com as guerras da independência e gastar também com a indenização que a gente teve que pagar para Portugal reconhecer o Brasil como país independente. Então, enfim, não houve investimentos por parte do poder público imperial no crescimento do país, na modernização do país. Isso só vai acontecer realmente no segundo reinado. Então, o primeiro reinado foi uma desgraça, né? Foi uma bagunça, foi um momento realmente de transição que não foi muito bem coordenado pelo imperador, né? Então, assim, por pressões muito fortes, né, pelo fato de Dom João VI, pai de Dom Pedro I, ter morrido, ele acaba abdicando do poder em 1831 e volta para Portugal para disputar com seu irmão Dom Miguel o trono de Portugal, já que Dom João VI tinha falecido. Bom, o Brasil era monarquia hereditária. Então, pela Constituição, quem deveria assumir o governo do país era o seu filho, né? Que viria a ser conhecido como Dom Pedro II, que na época da abdicação era um jovem garotinho de 5 anos de idade. Obviamente ele não podia tornar-se rei, né? Não podia se tornar monarca. Então, houve uma organização, né? Um acordo temporário em que até Dom Pedro II tornar-se maior de idade, o Brasil seria governado por governos provisórios, né? Regências, ou seja, haviam pessoas que seriam regentes do país, eram pessoas que regiam o país, que governavam o país, mas que não recebiam o título de imperador ou de monarca, nada disso. Eram governos apenas provisórios, tá? Então, na década de 30 toda, de 1831 até 1840, o Brasil foi governado por essas regências trinas e regências unas, né? Trina, porque eram 3 pessoas governando, una, porque era uma pessoa governando. Eu não vou entrar aqui em detalhezinhos muito esmiuçados sobre a regência, esse período de regência, mas vale a pena destacar 2 coisas. Primeiro, foi um período também muito conturbado, porque aproveitando-se da ausência de um imperador, da ausência de uma figura central de poder, muitas províncias do país tentaram se independer, né? Fizeram alguns movimentos de contestação à ordem e alguns, inclusive, de tentativa de independência. Então, teve revoltas no Maranhão, como
a Sabinada, a Cabanagem no Pará, a Cabanada aqui em Pernambuco, e a maior delas, né, a mais conhecida e a mais duradoura, foi a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que durou 10 anos, né? E assim, do ponto de vista dos projetos que eles defendiam, muito provavelmente é considerada a rebelião assim, mais bem sucedida da província, porque eles chegaram a declarar uma república sul-rio-grandense independente lá no sul. Né? Contavam com o apoio também de Santa Catarina, de parte do que hoje é o Paraná, etc. e tal. Mas a Farroupilha, que foi liderada por estancieiros do Rio Grande do Sul, estancieiros eram produtores de gado e de charque, né? E assim, a charque do Rio Grande do Sul, ela estava concorrendo direto com a charque da Argentina, o que estava prejudicando muito o comércio de charque daquela região. Isso foi uma das coisas que explicam o surgimento da Revolução Farroupilha. Mas, enfim, então foi um movimento muito grande que contou com apoio da população local. Foi um movimento organizado, né? Eles organizaram um exército. Enquanto o Brasil não tinha exército, eles organizaram um exército, né? E foi uma rebelião que demorou 10 anos para ser controlada. Ela só foi resolvida em 1845, quando Dom Pedro II já era imperador. Então, do ponto de vista político, né, teve essas questões de instabilidade por conta dessas rebeliões que aconteceram por vários locais do Brasil. Outra coisa que é importante se destacar em relação à regência, e isso explica o porquê do golpe da maioridade, foi que o período da regência ele foi todo dominado, né? Os políticos que regeram o país nessa época, todos eles eram ligados ao Partido Liberal. Aí a gente volta um pouquinho para o primeiro reinado. Existiam 3 grandes partidos no Brasil na época do primeiro reinado: o Partido Liberal, o Partido Conservador e o Partido Português. Não entendam partido como a gente vê hoje em dia, né, como um grupo de afiliados cujo objetivo é ganhar uma eleição. Não era apenas isso, né? Mas era... Um instante só, minha gente. Tem gente batendo aqui no meu portão, rapidinho. Voltei. Eu estava falando de quê? Sim, os partidos políticos no Império. Esses partidos políticos não eram só grupos que tinham por finalidade a eleição, não, tá? Eram grupos era quase que associação de pessoas, né? Grupos que se juntavam em prol de determinadas objetivos em termos de governo, de nação, etc. Então não tinha finalidade só de eleição, tá? Então existia o Partido Português, o Conservador e o Liberal. O Partido Português
como o nome diz, né, era um partido que defendia a recolonização do Brasil. É um partido que queria que o Brasil voltasse a ser colônia, ou que, pelo menos, que o governante do Brasil fosse sempre um português. Existiam os outros dois partidos, o conservador e o liberal. Tradicionalmente, né, se apresenta esses dois partidos, conservador e liberal, né, como se um fosse escravista e outro anti-escravista. E isso não é verdade. O que difere os projetos do Partido Liberal e do Partido Conservador é a questão da centralização do poder. O Partido Conservador, ele defendia, né, que o poder, que a administração do Brasil Império fosse centralizada no Rio de Janeiro, na corte. Então, era um poder que centralizava num local a administração e que daria ao imperador maiores poderes sobre todo o território. Então, era uma configuração centralizada de poder. As grandes decisões, tudo se centraliam no Rio de Janeiro. Já o Partido Liberal, eles defendiam a autonomia das províncias, ou seja, claro que existe o respeito à capital, ao imperador, mas as províncias, que são os atuais estados, teriam maior liberdade fiscal, maior liberdade para fazer sua própria legislação, maior liberdade para fazer seus sistemas educacionais, seus sistemas prisionais, né? Enfim. Então, a questão do Partido Liberal versus Partido Conservador não é em relação à escravidão, é em relação à centralização ou descentralização do poder. Todos esses partidos, o conservador e o liberal, eram formados pela mesma elite econômica do país, né? Senhores de escravos, senhores de terra, grandes plantadores de cana, de café, de algodão, né? Proprietários de escravos. Então, a questão da escravidão não era uma pauta que diferenciava esses homens, né? Esses partidos. Inclusive, existia gente escravista e anti-escravista nos dois partidos, né? Mas a pauta que os diferenciava era a centralização versus descentralização do poder. Então, a regência foi um período em que majoritariamente o Partido Liberal mandou no país, governou o país, né? Então, isso deu às províncias uma autonomia que no primeiro reinado elas não tinham, né? E isso foi estabelecido, né, por uma legislação chamada do Ato Adicional, né, que dava às assembleias provinciais, aos deputados provinciais, liberdade e prerrogativas para poderem legislarem de acordo com suas realidades. E dava também maior autonomia aos chamados presidentes de província, né, que no primeiro reinado e no segundo também vou voltar, vão responder diretamente ao imperador, tá? Então, esse, digamos assim, excesso de liberalismo é que fez com que se começasse a querer botar o Partido Liberal para correr do poder, né? E a forma que se encontrou para que isso acontecesse foi um golpe de Estado, que não foi outra coisa, foi um golpe de Estado que fez antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro II ele só poderia assumir o trono quando completasse 18 anos, mas a maioridade dele foi antecipada para os 14 anos. Então, por isso que ele vai assumir o governo do Brasil em 1840, né, com 14 anos, e com total apoio e respaldo do Partido Conservador. Não é que Dom Pedro I fosse do Partido Conservador ou do Partido Liberal. O monarca não tinha partido, certo? Mas esse golpe da maioridade ele ia de encontro total aos interesses do Partido Conservador, né, de voltar à supremacia e de acabar com essa autonomia das províncias que o Partido Liberal fez durante o período regencial. Então, por isso, Dom Pedro II assumiu antecipadamente. E ele, desde muito pequeno, ele foi treinado para ser rei, né? A educação de Dom Pedro II foi muito diferente da educação do pai, de Dom Pedro I, né? Dom Pedro II, ele sempre foi, desde muito criança, educado para ser rei um dia, né? Ele recebeu aula de política, aula de filosofia, aula de línguas estrangeiras, de retórica, de gramática, de matemática, de relações internacionais e, principalmente,
muita aula de direito. Então, aos 14 anos de idade, ele já tinha uma formação erudita, digamos assim, muitíssimo superior ao que o seu pai teve, né? E isso foi feito já pensando realmente nesse golpe da maioridade. Eu não estou aqui dizendo que um adolescente, né, usando a palavra atual, que uma pessoa de 14 anos de idade pudesse governar um país, mas, né, ele desde muito pequeno, aos 14 anos de idade, ele já tinha uma preparação que seu pai nunca teve. E isso refletiu muito durante todo o seu reinado, né? O segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, foi um período longo, né? De 1840 até 1889, quando o Império caiu, quase 50 anos, e foi um período muito estável na história do Brasil, né? Depois da rebelião praieira, que foi aqui em Recife, em Pernambuco, que foi em 1848, a última grande rebelião do Império, não houve grandes movimentos de contestação, de tentativa de independência, nem nada disso, né? Então foi um período relativamente estável na política, e um período onde se começou, né, devagarinho, a se discutir questões realmente de interesse nacional, como a lei de terras, né, a efetivação do sistema penitenciário, projetos de instrução pública, né, para abertura de escolas, tanto para meninas quanto para meninas, não sei se já falei, e a abolição da escravatura com substituição dos escravos por mão de obra livre, uma substituição lenta e gradual. Então, houve um incremento da população livre, né, ocupando postos de trabalho, e também o incremento da população livre assalariada com a vinda de estrangeiros para o país. A gente vai falar na próxima aula, mas foi uma política de Estado mesmo, de governo, trazer imigrantes europeus para cá, e no menor número até de orientais, para que ocupassem postos de trabalho que antes eram dados aos escravos, né? Foi uma coisa pacífica? Não, de jeito nenhum. Não foi pacífico em momento nenhum, né? Esse negócio de fim da escravidão, porque tinha muita gente contra o fim da escravidão, achava que a escravidão era uma coisa natural, era direito do homem ter escravo. Enfim, então, essas discussões em torno do fim da escravidão sempre foram muito tumultuadas, né? E foi preciso existir um movimento abolicionista em alguns pontos, muito violentos, para que a escravidão fosse efetivamente encerrada no Brasil. Mas, enfim, o que é importante saber é que esse governo de Dom Pedro II foi um governo estável e foi um governo, né, conhecido como governo da conciliação, né, principalmente entre os anos 40 e os anos 50 do século XIX, que foi um período onde não houve embates, né, pesados entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, porque Dom Pedro ele nomeava seus ministérios alternando muito. Uma hora ministérios de maioria do Partido Conservador, outra hora ministérios de maioria do Partido Liberal, justamente para ver esse equilíbrio de interesses, esse equilíbrio entre os partidos. Então, os primeiros 20 anos do governo de Dom Pedro II foi um período muito tranquilo, muito estável, muito conciliador entre as elites políticas por conta dessa prática dele de alternar os partidos na composição dos ministérios, certo? Ministérios esses que também eram indicação do imperador, obviamente não havia eleição para ministério, certo? Ufa! Bom, vejam, eu já só faltam 9 minutos para acabar e tem assuntos que eu prefiro não começar agora, né, para também não ter que parar e continuar na próxima aula. Eu falei tanto, eu esqueci de mostrar os slides que eu tinha feito, mas tudo bem, mostro na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente volta aqui para ver algumas questões ainda em relação ao Brasil Império, tá? E a crise do Brasil Império. Agora vejam, por questão de tempo tal, eu não vou, como eu falei, falar de muita coisa não. Na próxima semana, eu vou deixar lá para vocês, além do vídeo da aula da próxima semana, um texto não, um grande esquema, tá? Sobre a Guerra do Paraguai, tá? Para vocês darem uma lida, uma olhada, beleza? Não vai dar tempo de eu falar muito da Guerra do Paraguai
aqui na aula, porque isso também denota muito tempo, né? Foi uma guerra bastante longa e importante no século XIX. Bom, minha gente, alguma dúvida? Ficou claro, né? Como eu disse, eu falei muito, né, para dar tempo de dar conta das principais características do primeiro e do segundo reinado. Ficou sim. Pronto, massa então, gente. Obrigado aí pela atenção. Daqui a pouco eu posto o vídeo dessa aula lá no Google Classroom, viu? Então, qualquer coisinha, só chamar lá no WhatsApp. E bom fim de semana para vocês, viu? Valeu!